Então você chega, por exemplo, em BH, todo mundo querendo te matar. Acho que você não podia nem sair para jantar na rua, que ia te xingar. Xingavam. O meu sentimento era o seguinte, eu tinha muita raiva, dos Perrelas. Muita raiva. Dos irmãos Dos do irmãos, Zezé Perrella? do Zezé e do Alvimar, porque foram eles que me mandaram embora. Mas não era eles que te contrataram de novo? Não eram eles presidente na época? Eles só inverteram, né? Os irmãos. O Zezé era quando eu sou mandado embora, o Zezé é o presidente, o Alvimar é o diretor. Quando eu volto, o Alvimar é o presidente, o Zezé é o diretor. Mas aí quando você chega e tem que assinar o contrato, como é que é a tua Não, relação? não assino com eles. Assino com o diretor de futebol, que era o Eduardo Maluf. Eu vou ver os Perrelas tipo um mês depois. Porque, por exemplo, presidente de clube, dependendo da figura do presidente de clube, talvez você nunca veja. Eu, por exemplo, eu joguei 4, 5 anos no Palmeiras, eu devo ter visto o Mustafa 5 vezes. Quer dizer, mas deixa eu te falar, você confiou muito no Vanderlei, né? 100%. Porque, ó, 100%. o Perrella, você não podia te ver na frente, nem você ver eles, que é o presidente do... Sim. Eles eram os donos do Cruzeiro, Sim, vai. sim. A torcida do Cruzeiro não podia te ver na frente. Sim. Tinha jogador que não podia Sim. te ver na frente. Então, mas E você peitou tudo e todos. Era fácil, por exemplo, o jogador era fácil e o torcedor era fácil. É só fazer Porque era só eu ir para dentro do campo, trabalhar e efetuar as coisas da melhor maneira possível, que isso se revertia. É óbvio, precisava de mim e precisava da confiança da comissão técnica. A confiança da comissão técnica era 100% que o Vanderlei bancou. O Vanderlei deixava isso claro. Se ele não jogar, você pode descontar do meu salário que eu pago ele. O Vanderlei apostou mais em mim do que eu no Vanderlei. É óbvio que eu apostei no Vanderlei, mas eu acredito que a aposta maior tenha sido dele. E com os Perrelas era mais difícil, por quê? Porque eu sabia que num dado momento aquilo ia virar. Então, por exemplo, tem um jogo Cruzeiro e Atlético, foi 4-2 para nós. Eu fiz 2 gols e dei o passe para os outros 2. No vestiário, os 2 estão... Só que eu passo direto. Eu abraço todo mundo no vestiário e por eles eu passo direto. Porque a raiva que eu tinha era uma coisa muito grande. Isso foi diminuindo ao longo do tempo, porque eu via que não fazia bem para mim. E que também eu pensava o seguinte, os caras tomaram essa decisão meses atrás pelas razões deles. Não vamos manter isso para sempre, não vale a pena. Mas na chegada, sim. Na chegada era... O Don Corleone falava, não é nada pessoal, são só negócios. É, mais ou menos isso. Mais ou menos dessa forma. Mas foi diminuindo ao passar dos anos. Alex, quando que você começou a virar Deus lá? Aonde? Em BH? Quando que começou a virar o ódio e idolatria? Cara, eu acho que roda nesse primeiro jogo que eu falei, no 4-2 no Atlético. Porque com a torcida nós fomos jogar em Nova Lima, contra o Vila Nova. Um jogo difícil, complicado, o campo apertadinho, o campo muito ruim, o gramado muito ruim. E eu faço um gol de muita técnica. Finto o zagueiro, a bola meio que dá uma escapada, eu dou uma cavada, faço um gol muito bonito e normalmente, quem acompanhou minha carreira, eu comemorava bastante os gols, mas eu comemorava dentro do campo. Nesse dia eu meti um neto no Pacaembu, mais ou menos em 90, fui no Alambrado e tal. E tinha um diretor no Cruzeiro chamado Seu Fausto. Ele fazia um papel de transição entre base e principal. Então ele sempre estava lá. E ele sempre tentando ponderar as coisas, ele falava, não, um dia você vai entender o sentimento do cruzeirense, uma hora isso vai chegar, você foi palestrino com o Palmeiras, isso vai chegar para você. E nesse dia que eu fiz o gol e subi no Alambrado, quando acaba o jogo, ele fala para mim, eu acho que começa a quebrar essa história de uma distância entre você e os torcedores. Então ali começa, vem o jogo do Atlético Mineiro, a gente ganha 4-2, a minha participação é efetiva. Vai para a Copa do Brasil, eu faço o gol no Maracanã da final. Vamos no Mineirão, nós ganhamos 3-1, os 3 passes dos gols foram meus. E vai no Brasileiro, eu jogava bem toda semana. Não tem um jogo ruim meu no Cruzeiro em 2003. Não, mas acho que não tem um jogo ruim do Cruzeiro aquele ano. Não, tem. Não, pode falar, porque aquele ano do Cruzeiro foi brincadeira. Nós perdemos 8 vezes. Foi 103 gols, né? Isso. Foram 100 pontos e 103 gols. E aí você virou Deus em BH. Então, mas aí tem umas coisas que vêm a meu favor também, né? Porque, por exemplo, o pessoal de 66, Dirceu Lopes, Piazza, essa rapaziada aqui, eles eram famosos e tinham ganho em cima do Santos. Desde o início, eles me protegeram. Então, quando tinha aquela coisa, não deve ser contratado e tal, a imprensa ia nesses caras, dá tempo pro cara, deixa o cara trabalhar, ele vai dar o retorno. Então, essa rapaziada também cuidou de mim quando eu tava mal. Aí comigo, aquilo que eu falei, quando você devolve no campo, isso vai se transformando.
E aí foi embora. E aí o nosso time fez um ano maravilhoso, eu individualmente fiz um ano fantástico, a coisa aconteceu.